vamos falar um pouquinho dessa transição para a razão prática. Bom, gente, então a razão prática é este outro momento. O Kant vai dizer, olha, nós, no início da fundamentação da metafísica dos costumes, o Kant vai dizer, primeiramente eu fiz a crítica da razão pura, porque lá o conflito era muito mais complicado de se resolver. Né? Aqui ele vai dizer, no campo da moralidade, e a moralidade aqui entendida como lato sensu inclui o direito, a ideia também de política, as pessoas, ele vai dizer, já sabem mais ou menos o que é o certo a fazer. O que eu vou buscar é a fundamentação última, o princípio primeiro que fundamenta, então, racionalmente o agir das pessoas. Tá? Então, aqui na razão prática, né, que também o Kant vai dizer que, fundamentalmente, a razão prática é uma razão pura, nós temos os problemas relacionados a, por exemplo, a uma determinação da justiça, de que maneira é possível conhecer o justo. E dois conceitos chaves para entender a perspectiva da razão prática kantiana é o conceito de boa vontade e dever. Se nós não entendermos o que significa isso, nós não entendemos nada. Tá? Então, o que o Kant vai dizer? Vamos começar dizendo que a gente pode agir por dever e conforme o dever. O Kant vai dizer que agir conforme o dever é agir mediante a legalidade. E a legalidade é uma lei que nos é dada por outro, que vem de fora, chamada de lei heterônoma, né? Que é dada por outro. Então, alguém diz que você deve não furar o sinal de trânsito e você não fura o sinal de trânsito porque há uma lei que diz que não faz e você não faz porque tem medo de levar uma multa, né? E assim por diante. Então, você está agindo conforme o dever. Obviamente que quando Kant quer falar da moralidade, ele vai dizer não basta agir conforme o dever, você tem que agir por dever. E aí nós precisamos entender o que isso significa. É muito mais do que agir só com medo de alguma coisa. É preciso, para agir moralmente, estar internamente consciente daquilo que você faz, e você faz aquilo porque entende aquilo como um ato absolutamente racional. Ou a moralidade, né, ela é entendida como cumprimento deste dever. E este dever nada mais é do que uma imposição da própria razão para o sujeito. Então você vai dizer, mas aonde que vem esse dever? Aqui o Kant, né, como um bom iluminista, racionalista nesse aspecto, né, vai dizer que a razão não vai nos dar esta lei, a lei de agir, então, né, por dever. Trata-se de uma predisposição a cumprir o dever sem nenhum outro fundamento que não apenas o próprio querer. Então, ou seja, é o querer de agir por dever. Esse dever é uma determinação racional. Então a moralidade não vai nunca ser medida pelo resultado daquilo que se produziu. A moralidade vai ser medida pela intenção do porquê você agiu. Então vai dizer assim, você pode fundamentalmente agir, criar um resultado que é aceitável para as outras pessoas como moralmente, no senso comum aqui, mas na concepção kantiana de moralidade vai ser algo que vai ser dito como não moral. Por exemplo, fazer a caridade pensando em ser promovido depois, sei lá, por uma outra instituição, por ganhar um prêmio na sociedade e assim por diante. O Kant vai dizer, olha, não agiu moralmente, embora nós olhando para o mundo, nós vamos dizer assim, olha, ele realmente ajudou as pessoas. Mas o que o Kant está dizendo é, o agir para ser moral, ele tem que ser determinado na intenção. E a intenção, ela tem que ser determinada racionalmente, não por outro interesse, senão de que aquela razão é racional agir daquela forma. Vejam então como é, né, a fundamentação moral kantiana aqui. Agir, né, dessa forma, agir determinado pela razão é um agir, então, mediante essa boa vontade. Essa boa vontade, que é uma vontade determinada pela razão, ela, o Kant vai dizer, mesmo que tudo desapareça no mundo, ela consegue ainda, ele diz, né, brilhar por si mesmo, né? Porque ela é, digamos assim, a beleza neste mundo, tá? Então,
Eu vou ler a passagem que ele fala na fundamentação. Neste mundo e até fora dele não é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser uma só coisa, uma boa vontade. E essa boa vontade é a vontade que é determinada racionalmente. A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza no mundo, se vocês quiserem. Pela aptidão que alcança qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo querer, ou seja, em si mesma. Então, se vocês pensarem lá na filosofia antiga e medieval, sempre o agir moral visava alguma coisa, ou o fim aristotélico da eudaimonia, da felicidade, na polis, ou lá para os medievais, tentando buscar a vida eterna. Então sempre você age em vista de uma teleologia. Então é uma ética teleológica. A ética kantiana é uma ética deontológica, é uma ética do dever. Então nós estamos preocupados com a intenção do sujeito muito mais do que com o resultado. Mesmo que o resultado possa ajudar as outras pessoas. E um conceito muito importante que vai ser retomado na sequência quando nós falarmos do direito e da moral, dessa relação direito e moralidade, que em Kant é fundamental, direito, moralidade política, é o imperativo categórico. Porque esse é um conceito chave para entender tudo que vem depois de Kant em termos de ética e em termos de moralidade. Tá? Então, o núcleo do pensamento kantiano em termos de moralidade vai ser repousado nesse conceito, que é o imperativo categórico. Ele impera categoricamente. Então, ou seja, não tem opção. Ele impera de maneira categórica. Então, ele é uma orientação para o agir moral. Certo? Como nós, seres humanos, o Kant vai dizer, não somos só seres racionais, mas também somos seres instintivos, então é uma luta constante presente no homem, que é agir racionalmente, por um lado, determinado pela razão, e por outro lado, agir pelas nossas inclinações, pelos nossos afetos, pelas nossas tendências, pelos nossos desejos, pelas afecções e assim por diante. É uma tensão constante o ser humano nesse aspecto. Todo agir que é moral é determinado pela razão. Se não é determinado pela razão, não é um agir moral. Então pode ser determinado por qualquer outra influência que seja instintiva, heterônoma. O imperativo categórico vai aparecer aí, vamos dizer assim, como um instrumento fundamental para nós medirmos se aquilo que nós vamos fazer é ou não moral. Ele é um instrumento normativo, ele é uma forma para que vocês coloquem a ação de vocês dentro dele, o que o Kant chama de máxima, para verificar então se a ação é racional ou não. O Kant vai dizer: o essencial de todo o valor moral das ações depende de que a lei moral determina imediatamente a vontade. Então, para que essa lei moral possa determinar a vontade, é a lei moral que é a razão que nos diz, o Kant vai dizer é fundamental essa determinação, que o imperativo seja utilizado. Categórico. Vou ler para vocês. Clássico, tá? Age de tal forma que a máxima de tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Tá? O Kant vai ter variações dessa definição na fundamentação da Metafísica dos Costumes, vai ter várias formulações. Inclusive tem um livro famoso do Patton, que vai dar 5 versões do imperativo categórico. Mas essa que eu estou lendo a vocês, ela é a versão clássica. Então quer dizer, age de tal forma que a máxima de tua vontade possa valer como lei universal. Veja bem, se lá na Crítica da Razão Pura o Kant está tentando buscar um conhecimento universal e necessário, aqui o Kant, na perspectiva prática, está dizendo, olha só, poxa, nós temos lá na matemática e na física a possibilidade de ter um conhecimento certo, verdadeiro, sobre a perspectiva da razão teórica. Bom, seria possível nós pensarmos um conhecimento também universal, certo, para a perspectiva da moralidade? Ele vai dizer sim.
E essa fórmula, então, é o que nos permite fazer essa verificação, é o imperativo categórico. Existe, ao mesmo tempo que existem muitas defesas sobre o imperativo, existem muitas críticas, né? Mas é um ponto fulcral na história da filosofia. Tá? Então vamos dizer assim, quero fazer determinada ação no mundo. E aí ele diz, então, vê se ela passa por esse teste do imperativo categórico. Então ela seria, se passa, ela é uma ação que tem valor moral. É a vontade sendo boa. Se do contrário, ela não tem valor moral nenhum. O Kant ainda faz uma distinção com os imperativos hipotéticos, né? Ele vai dizer nem toda ação no mundo deve e tem a perspectiva de ser moral, porque tem algumas ações que nós temos apenas intenção de buscar determinados fins. Sei lá, eu quero tomar uma cuia de chimarrão, né? Ela está atrás de mim, então eu faço uso, né, de uma racionalidade técnica, pragmática, para pegar do melhor modo e mais eficiente a cuia e enchê-la para então conseguir aquilo que eu quero. Então, né, o Kant vai dizer, nem sempre a ação que utiliza as pessoas vão ser ações que considerem a pessoa. Às vezes as pessoas são usadas como meio. Né? O Kant vai dizer, às vezes, quando a gente pede alguma coisa no bar, um cafezinho, né, nós usamos a pessoa como meio de conseguir o que quiser. Mas o Kant vai falar então nessa mesma obra, sobre o caráter indispensável de não tratar os outros unicamente como meios. E essa é uma das variações, né, do imperativo categórico que eu gostaria de ler a vocês. Ele diz, age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, e nunca simplesmente como meio. Então, nunca ele vai dizer que as pessoas possuem dignidade. Essa é uma das clássicas afirmações sobre o que é dignidade humana em Kant, né? Ainda hoje discutidas. São termos que, inclusive, no STF, quando se tem essas questões mais de caráter de dignidade, o Kant é sempre retomado, porque é um pilar para se compreender o conceito de dignidade. Bom, se é o melhor, se é o pior, vocês têm que fazer essa avaliação, né? Olhar, ler, entender, né? Colocar com o que nós temos hoje, se basta a racionalidade, o que mais determina o ser humano, certo? Então, a única coisa que não é simples, né, esse conceito de dignidade humana. Então é importante também vocês lerem um clássico aqui, né? Ele vai dizer que as coisas possuem preço, né, e as pessoas possuem, então, dignidade, certo? Então aqui também é uma leitura sobre, né, como são tratadas as pessoas, enfim, aqui dá para fazer, né, uma análise contemporânea muito, muito rica. Então vocês têm aí um autor, sem dúvida, muito contemporâneo. Embora seja um moderno, com algumas limitações temporais nas suas perspectivas e leituras jurídica-políticas. Tá? Então, o imperativo categórico, vejam bem, nós estamos na modernidade, no século XVII, já passamos ao medievo, ele não é um imperativo que vem de Deus. Não é um imperativo dado pela sociedade. Ele é dado metafisicamente pela razão humana. Então, quem diz o que eu devo fazer? Moralmente, unicamente eu. O Kant vai dizer que aí está a chave da dignidade, propriamente dito, né? Poder determinar a si mesmo, a ideia de autonomia, né? Eu sempre recomendo um texto, o texto famoso Was ist Aufklärung. A tradução é o que é o esclarecimento ou o que é o iluminismo, um texto curtinho, né? Onde o Kant define essa perspectiva do que significa pensar por si mesmo. Né, e aí vocês podem pegar o lastro para a leitura aqui dessa perspectiva muito mais metafísica do Kant, obviamente, mas tirar aqui então as bases da compreensão do pensamento então kantiano sobre a moralidade. Nós temos aqui então não mais uma perspectiva adaptativa, né, como nós temos em uma moralidade aristotélica, né, da felicidade adaptada a um contexto. Aqui nós temos uma concepção moral formal. Certo? E o Kant vai dizer, num famoso texto sobre a resposta de mentir por amor à humanidade, ele vai dizer, olha, nem mesmo mentir para salvar uma vida poderia ser moralmente justificada.
Aí tá, guarda o formalismo, já que nós começamos a ver, e que vai ter muita influência no formalismo que virá na leitura política jurídica, sobretudo jurídica, que vem pós-Kant. Tá? Então o que o Kant está dizendo assim, nós estamos mais falando, lembrem do conceito de régua de Lesbos, que nós vimos lá com Aristóteles, ou seja, né, que o direito, né, se adapta a determinados casos, né, que a lei não é formalista e prevê já os casos de antemão, certo? Aqui não, o Kant diz que é possível ao formalismo racional já determinar todas as possíveis formas de casos que vêm posterior. Então, jamais poderíamos mentir, né? Mesmo para salvar aqui as famosas, né, leituras que há, de salvar alguém, por exemplo, num contexto de guerra, como, né, nas leituras que vai ali, salvar alguém, por exemplo, de um nazista, né, como foi feito algumas referências, né, nesse momento, né, onde as pessoas eram perguntadas se escondiam judeus em casas, o Kant diria que não poderia se mentir, né, nessa situação. Então vocês veem aqui que o formalismo é muito forte na perspectiva kantiana e essa perspectiva vai marcar muito, muito, né? Eu diria até hoje, né, da variação que os leitores de Kant vão fazer com essa perspectiva nos contextos, inclusive jurídicos, políticos que nós vivenciamos contemporaneamente. Tá? E aí na próxima aula nós vamos falar mais sobre esse aspecto próprio do direito em Kant, né, que também é um tema bem interessante para serem... Legal, gente? Então, legal, nos vemos na próxima aula, né, Kant, né, o conceito de direito, e assim nos vemos. Um abraço.